vivendo a alegria deste domingo, dia do Senhor, congregados como Assembleia, povo de Deus, aqui na Catedral Cristo Rei, nossa Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero saudar o querido Padre Eutrópio, que concelebra conosco, o Diácono Márcio, acólitos, irmãos e irmãs que vieram para essa celebração, sobretudo aqueles e aquelas que vêm pela primeira vez. Quero registrar com alegria aqui a presença de um grupo das irmãs do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, que também aqui nos alegram e nos ajudam a orar com o canto. Estas irmãs muito queridas nossas trabalham conosco na residência episcopal e também aqui na Catedral Cristo Rei. Quero saudá-las e acolhê-las com muito carinho e muita gratidão. Quero saudar os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, Rádio e TV da Padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Sobretudo, quero que esta oração chegue nas casas daqueles que estão mais aflitos, particularmente dos enfermos, para que recebam a graça da saúde. Amados e amadas de Deus, hoje nós estamos celebrando em comunhão com a Igreja no mundo inteiro o 8º Dia Mundial dos Pobres. Uma convocação feita pelo Papa Francisco para crescermos na consciência importante e bonita de que somos todos pobres e, sobretudo, para que nós possamos tratar adequadamente aqueles que são mais pobres do que nós mesmos, especialmente os pobres que vivem situações de penúria, de dificuldade, de grandes sofrimentos. Não são poucos quando nós lançamos o olhar sobre o nosso mundo e sobre a nossa sociedade, porque o nosso mundo é desigual, a nossa sociedade é injusta, embora tenha condições de ser uma sociedade mais fraterna e solidária. Neste dia, portanto, do Mundial dos Pobres, somos chamados a olhar um poder, não o nosso, porque nós somos todos pobres. Por mais que tenhamos aquilo de que necessitamos, por mais que gozemos de saúde, por mais que tenhamos oportunidades para isso ou para aquilo, ou que sejamos no coração do mundo honrados, nós somos pobres. E a nossa condição de pobreza nos convida a um confronto importante com um poder. Não é o poder dos bens materiais, não é o poder da importância social, não é o poder de ser dono ou de determinar processos e projetos. Este poder de que estou falando, Jesus lembra aos seus discípulos nesta passagem do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Este poder é o poder de Deus. O poder de Deus é o poder que deve nos fascinar, porque este poder interfere nessa luta grande da vida que todos nós temos. A nossa vida é uma grande luta. A história da humanidade é uma luta grande. Os nossos dias são dias de muitas lutas, sofrimentos, guerras, desentendimentos, explorações, indiferenças para com os pobres e sofredores. A luta nossa é grande, e a nossa luta se vence não com o nosso próprio poder, embora colaboremos e participemos todos com nossas aptidões e com nossos valores e com tudo aquilo que nós temos como instrumento. Mas o poder que vence a luta do mundo, a luta grande de cada um de nós, como família, como indivíduos, como comunidade de fé ou como sociedade, é o poder de Deus. Esse poder de Deus lembrado no livro de Daniel, que vem com um poder que tudo transforma, de um Deus que interfere nessa luta. Não estamos sozinhos.
A luta é grande, não podemos desistir nem nos deixar seduzir por soluções fáceis. A luta é grande e desafiadora. Cada um de nós sabe e experimenta isso na própria pele. E quando lançamos o olhar sobre o mundo, constatamos facilmente que a luta é grande. Mas o poder é de Deus. Miguel, ninguém como Deus. Deus interfere para dar àqueles que se fizerem fiéis a alegria da vida eterna. Mas há aqueles que não são fiéis e que se deixam seduzir por outros poderes, a condenação eterna. Por isso o caminho nosso só pode ser o caminho da sabedoria, de sermos sábios para brilharmos no firmamento e de sermos aqueles que ensinam os caminhos da virtude para brilharmos como estrelas no céu. O nosso poder, portanto, é o poder de Deus. E esse poder de Deus se coloca diante de nós e no nosso meio, no altar do sacrifício da cruz de Cristo. Esta é a fonte única do nosso poder, que nos transforma, que nos fortalece, que nos devolve a inteireza física, que nos cura, nos dá sabedoria e nos dá coragem de caminhar com a profecia anunciando o bem. Lembrados, portanto, deste altar do sacrifício da cruz de Cristo, a carta aos Hebreus nos lembra, é um sacrifício único, que vale por todos e para sempre, porque é o sacrifício do próprio Filho de Deus que se oferece. Somos chamados a nos aproximar deste altar, por isso celebramos a Eucaristia e proclamamos a palavra santa, para nos deixar banhar pela força deste amor, para compreendermos que, portanto, existe um único caminho, o caminho do poder de Deus. E o caminho do poder de Deus é o altar do sacrifício da cruz de Cristo, onde chegam as orações dos pobres, como nos lembra o Papa Francisco na mensagem enviada para este dia. A oração do pobre se eleva até Deus. Deus ouve a oração do pobre. Deus ouve a oração de todos, mas de todos aqueles que se fazem pobres, que não fazem a opção e escolhas por um poder qualquer, mas pelo poder de Deus, que também supõe sacrifício, coragem de se entregar, e, sobretudo, a coragem e a disposição de esperar as demoras de Deus para conosco. A oração do pobre chega ao ouvido de Deus. Por isso, nós, reconhecidos e conscientes de que somos pobres, como pobres, nos dirijamos a Deus para sermos por Ele atendidos. Muitas vezes não somos atendidos, não porque Deus não quer, ou porque Deus faça acepção de pessoas. Não somos atendidos porque oramos orgulhosamente, oramos de dentro das nossas próprias convicções, oramos como se nós fôssemos os donos do mundo e da verdade. É preciso, portanto, aprender no dia de hoje a nos fazermos pobres para sermos ouvidos nas nossas preces. E ainda que Deus demore a nos atender, não desistamos, porque Deus é um Deus fiel. Ouvir a oração do pobre, da parte de Deus, é para nós um ensinamento, chamados que somos também a ouvir os clamores dos muitos pobres, e não são poucos, aqueles que estão em situação de rua, refugiados, aqueles que estão fora de sua casa, aqueles que não têm casa para morar, aqueles que vivem aflitos porque não têm trabalho, ou então aqueles que vivem uma aflição exatamente porque não encontraram o caminho do amor de Deus. Somos chamados a ouvir como Deus ouve o pobre na sua oração, somos chamados a ouvir também uns aos outros e, sobretudo, aos mais pobres. 3 coisas são importantes, portanto, celebrarmos no dia de hoje. Primeiro, que nós precisamos olhar os pobres e nos aproximar deles, sobretudo daqueles que são mais pobres do que nós mesmos. Somos chamados ao desafio importante
de atender às suas necessidades emergenciais. Tem gente, meu irmão, minha irmã, que está passando fome. Tem gente que precisa de um prato de comida agora e não depois. É preciso saber, ter coragem, visualizar e efetivar o atendimento das necessidades emergenciais dos pobres. Mas é preciso também, numa consciência cidadã, participar da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, lutando por políticas públicas que possam fazer da nossa sociedade menos injusta, mais fraterna e solidária. A nossa sociedade é muito excludente, por isso precisamos de legislações, de organização que faça da nossa sociedade uma sociedade mais justa e solidária. Cuidar das emergências, das necessidades emergenciais dos pobres. Cuidar de lutar por políticas públicas não dispensa uma outra obrigação e um outro compromisso nosso para com os pobres. O cuidado espiritual para com eles, que supõe exatamente ir ao encontro deles, olhar e saber quem são eles, ir ao encontro deles para escutá-los, congregá-los em oração e dar a eles a força necessária que vem do amor de Deus. O nosso altar não é um altar de bens materiais. O nosso altar é o sacrifício de Cristo, fonte inesgotável do bem de que precisamos. A nossa oração seja ouvida por Deus, exercitando-nos como pobres e, sobretudo, praticando a caridade para com aqueles que precisam mais de nós. Seja este o caminho e a grande lição, aprendendo uma sensibilidade profunda neste tempo, dando a cada um de nós um sentido social mais apurado, para que nós possamos viver menos mesquinhamente na sociedade e trabalharmos pela solidariedade entre nós. Deus nos ajude a compreender esse mistério e seja esse o nosso caminho, para que, ouvidos por Deus, possamos participar da vida que não passa e jamais sermos condenados, e como sábios brilharmos no firmamento, e como aqueles que ensinam o caminho da virtude, sobretudo pelo testemunho de solidariedade, possamos brilhar nos céus como as estrelas. Amém.